Olá, eu me chamo Anthony e no vídeo de hoje vou falar um pouquinho sobre Jesus ser o Filho de Deus. Em que sentido isso significa? Qual é o sentido? Qual é o significado de ele ser o Filho de Deus? Bom, no vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre os propósitos de Jesus, sobre a função de Jesus. Então eu aconselho você a assistir o vídeo anterior, vou deixar o link na descrição desse vídeo. E hoje vou focar um pouco na natureza de Jesus. Em que sentido ele é o Filho de Deus? Bom, para começar, Jesus ele é chamado de o Filho do Homem. E o que isso significa? Significa que ele é homem, que ele é nascido do homem, que ele é descendente do homem, que ele veio do homem. Portanto, ele é homem. Então fica muito claro e óbvio que o fato de Jesus ser chamado o Filho de Deus, isso deixa claro que ele é Deus. Por quê? Porque ele descende de Deus. Ele pertence à espécie Deus. Assim como, da mesma maneira, ele é homem pelo fato de ser o Filho do homem. Então, em que sentido Jesus é o Filho de Deus? Jesus é o Filho de Deus, portanto, ele é Deus, ele descende de Deus. A natureza de Deus está nele. Assim como ele é o Filho do homem, portanto, ele descende do homem, a natureza do homem está nele. É muito claro e óbvio entender esse conceito. E os judeus da época de Jesus entendiam perfeitamente esse conceito, exatamente como eu estou dizendo para vocês. Eles entendiam que aquele que é intitulado o Filho é porque ele descende, é porque ele pertence à mesma espécie, porque ele pertence ou porque ele tem a mesma natureza que seu pai. Tanto que, em João capítulo 5, versículo 18, os judeus queriam matar Jesus porque ele afirmava que Deus era o seu próprio Pai, se fazendo igual a Deus. Então eu vou ler esse texto aqui para vocês, acompanhem comigo. Deveras, por esta razão, os judeus começaram a ainda mais procurar matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também chamava a Deus de seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Bom, como vocês puderam ver, o texto ele é muito claro e evidente em mostrar qual era o conceito judaico da época. Os judeus entendiam que quando você se intitulava filho de alguém, é porque você pertencia à mesma espécie que esse alguém. É que você descendia deste alguém. Que você pertencia, você tinha a mesma natureza que este alguém. Por exemplo, eles diziam que Abraão era seu pai, eles chamavam Abraão de pai, né? Então, o que isso significava? O que eles queriam dizer com isso? Olha, eu descendo de Abraão. Olha, a natureza de Abraão está em mim. O sangue de Abraão corre nas minhas veias, né? O DNA de Abraão corre nas minhas veias. Era esse sentido que tinha, era este conceito que tinha. Então, eles entendiam perfeitamente o que Jesus estava querendo dizer. Mas note que interessante, Jesus ele era judeu, então ele tinha conhecimento desse conceito. Os apóstolos, discípulos e seguidores de Jesus, eles tinham conhecimento deste conceito. Então, qual a diferença desses judeus que seguiram Jesus e dos judeus que não seguiram Jesus? A diferença é que os que seguiram Jesus aceitaram este conceito e os que não seguiram Jesus e queriam matá-lo, eles não aceitavam este conceito. Eles diziam, não, você não é o Filho de Deus. Diferente dos judeus que afirmavam, sim, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então, note que este conceito era unânime entre os judeus. Então, eles tinham este conhecimento, a diferença é que uns não aceitavam e outros aceitavam. Agora, tem pessoas que dizem, Anthony, mas então ser o Filho de Deus significa que você é Deus? Então, os anjos são Deus, porque eles são chamados de filhos de Deus. Adão foi chamado de filho de Deus, então ele é Deus? Mas note, isso é uma forma de ofuscar a verdade, tá? Porque a Bíblia ela é muito clara com relação a isso. Adão não chamou Deus de seu próprio pai. Anjos não chamam Deus de seu próprio pai. Nem anjos, nem Adão foram chamados de o próprio Filho de Deus. Então, você querer colocar anjos e Adão no mesmo pé de igualdade que Jesus é forçação de barra. Você está anulando textos bíblicos. Você está anulando o fato de Jesus ser o próprio Filho de Deus. Anjos não são, nenhum deles foi chamado de o próprio Filho de Deus. Adão não foi chamado de o próprio Filho de Deus. Nenhum deles foi chamado de filho unigênito. Nenhum.
Então Jesus é o único que possui a natureza do Pai, é o único que pertence à mesma espécie que o Pai. Então, note, entenda isso. O conceito judaico da época era esse. Agora tem gente que fala, Anthony, mas Jesus depois diz que ele não faz nada da sua própria iniciativa, que o Pai é maior que ele. Entenda, função é uma coisa, natureza é outra. Jesus, a Bíblia é clara em mostrar que ele pertence à mesma natureza que o Pai, que eles ambos possuem a mesma natureza. Agora a Bíblia é clara em mostrar também que ambos possuem funções diferentes. Um vídeo passado que eu fiz, eu explico um pouco da função, do propósito e função de Jesus, então veja o outro vídeo que você vai entender um pouco mais essa questão. Em breve falarei mais sobre textos como o Pai é maior que eu, não faço nada da minha própria iniciativa. Então isso fica para um próximo vídeo. Mas neste vídeo, com relação à natureza, não dá para negar. Jesus é o próprio Filho de Deus, portanto, a natureza do Pai está nele, ele descende de Deus. Ele descende de Deus, a natureza, ambos, ele e o Pai, possuem a mesma natureza, a mesma classe, a mesma espécie. Bom, se você não concorda com algo desse vídeo, eu peço para que você coloque nos comentários para que a gente possa discutir de forma amigável, certo? E o que eu desejo a você é que você continue sempre buscando a verdade.